Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine do educarconsapiencia.com e hoje nós estamos conversando sobre aquela virtude que os pais sempre esperam com ansiedade, né? Vamos conversar sobre a virtude da obediência. Gente, deixa eu conversar uma coisa com vocês assim. Essa foi uma das últimas virtudes que eu coloquei no programa. Na verdade, no início eu acho que eu tinha feito o programa com 12 virtudes e fui acrescentando. E eu percebi que obediência precisava entrar assim, porque por mais que seja um tema considerado controverso, vocês sabem, tem muita gente hoje que quando alguém fala a criança precisa obedecer, vai desconjurar, né? O pessoal diz assim, onde já se viu? Isso é algo tão retrógrado, tão ultrapassado. Querer exigir obediência das crianças. Se você tem o curso A Educação do Caráter da Criança, bastante gente está aproveitando, né, a promoção que a gente fez agora para acompanhar esse projeto aqui, já que tem tudo a ver. Nesse curso a gente trabalha as virtudes mesmo, mas já aplicando para questões do dia a dia, aplicando para você analisar o que dizem, né, as teorias modernas de educação e de pedagogia e por que nós acreditamos que esse retorno a essa base lá anterior da formação do caráter, das virtudes, por que isso traz resultados melhores. No curso a gente sempre vai fazer isso. Você pega o que dizem atualmente e a gente analisa as consequências, né, de tudo isso na vida da criança. E nessa aula sobre obediência, eu coloquei trabalhando duas virtudes juntas, a obediência e a criatividade. Porque muita gente hoje diz, e lá eu coloquei no curso, inclusive, acesso a um texto, exemplo, para vocês verem como a internet está cheia disso. Pessoas defendendo que você exigir obediência da criança vai tolher a criatividade da criança. E nessa aula ali nós conversamos sobre por que isso não é verdade, quando você analisa realmente como as coisas acontecem, o que é que torna uma pessoa criativa ou não, e o papel até mesmo da obediência na formação da criatividade. Então, só para deixar claro que assim, eu tenho consciência de que essa é uma visão considerada polêmica até, né? A questão de você querer que as crianças sejam obedientes. Mas eu vou dizer para vocês que a minha primeira razão para defender a obediência é o fato de que eu sou cristã e cristã que acredita no que diz a Bíblia. Então, não tem como a gente tentar distorcer, né? Se você se baseia numa cosmovisão ou numa visão de mundo baseada no cristianismo, não tem para onde você correr da questão da necessidade da obediência. Inclusive, a obediência como algo que nos prepara para a vida, inclusive para a vida cristã. Se você considerar que nossa vida como adultos envolve também a obediência, você percebe que em muitos casos aquilo que nós trabalhamos com a criança na infância vai se tornar um preparo para a vida dela depois, inclusive o relacionamento posterior com Deus. Mas tudo isso a gente conversa melhor nessa aula do curso. O que eu quero refletir aqui com vocês hoje são questões um pouquinho mais práticas do que nós conversamos hoje naquele pequeno texto que vocês receberam de manhã. Só uma observaçãozinha. Como eu comentei, tanto no e-mail quanto lá no canal do Telegram, em 2019 nós tivemos um projeto chamado Virtude do Mês. Não sei quantos aqui participaram. Se você participou, coloca aqui nos comentários contando pra gente. Mas cada mês a gente trabalhava uma virtude. E nós chegamos a trabalhar a virtude da obediência. E então eu tenho um texto, uma página lá no nosso site, com várias ideias de como você desenvolver melhor essa virtude com seus filhos. Então, se você não viu ainda, tanto no e-mail quanto lá no canal do Telegram, tem o link
para essa página, tá bom? E qualquer coisa você pode ir lá no educarcomsapiência.com e na caixinha de pesquisa você coloca a virtude da obediência e você vai localizar alguns textos, inclusive esse, tá? Que tem essas informações, ideias e estratégias. Agora, quando a gente conversa sobre a questão da obediência, até eu achei engraçado que alguém comentou logo cedo hoje, que se identificou inclusive com a cena ali do supermercado, da criança correndo quando já tinha sido estabelecido que o supermercado não era um lugar de correr. Eu acho que é importante a gente ter noção de que a natureza da criança, um ser em formação, inclusive formação espiritual, moral, psicológica e intelectual em todas as áreas, a natureza da criança será testar os nossos limites. Então, como a gente sempre diz, né, que a sua pedagogia está muito arraigada na sua antropologia, quer dizer, a forma como você educa alguém está diretamente relacionada com aquilo que você acredita sobre o ser humano. Antropologia basicamente é o estudo do homem, né? O estudo de quem é o ser humano. E muitas pessoas hoje desenvolvem uma pedagogia que se baseia, na verdade, em visões antropológicas baseadas numa visão romântica. E aqui romântico eu quero dizer a filosofia romântica, que teve origem lá com Rousseau. Talvez tenha tido origem anteriormente até, porque as ideias vão se seguindo umas às outras, né? Mas Rousseau era alguém que tinha uma visão bastante romântica mesmo, né? De que a criança era um ser naturalmente bom e que ela só se torna problemática, ou ela só... não é se torna problemática a palavra, ela só apresenta problemas no seu caráter porque ela convive com alguém que vai corromper o caráter dela. Tanto é que daí vocês conhecem, né, a história do Emílio de Rousseau, que é aquela história em que o Emílio vai ser criado longe da sociedade para que ele não tenha nenhuma influência que vai corromper o seu caráter naturalmente puro. Essa é uma visão filosófica, antropológica, que está totalmente oposta à visão cristã, certo? Se você segue uma visão cristã, você defende a questão de que nós todos temos uma natureza pecaminosa e a nossa vida é lutar contra, né, esse tipo de tendência do nosso coração para escolher aquilo que desagrada a Deus. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes eu já vi o conflito que se forma na mente dos pais, das mães, dos professores, porque nós somos o tempo todo, gente, encharcados por ideias, por teorias, por filosofias. E as pessoas tentam convencer a gente de que se você pensa tal coisa, você é errado, você é radical, você é ultrapassado, você não quer o bem do seu filho, você não evoluiu como pessoa, sei lá. E é complicado, porque às vezes você pode se sentir até culpado por defender alguma coisa, quando alguém vem e diz assim, nossa, mas isso você está prejudicando o seu filho. Então, eu acho que qualquer mãe ou pai, ou mesmo professor que ama o que faz, se alguém chega e diz assim, olha, isso que você está fazendo, você está prejudicando a criança. Você vai se sentir um pouco temeroso. Eu não quero prejudicar o meu filho. Eu quero que ele seja uma criança saudável, uma criança feliz, uma criança, enfim, né, segura emocionalmente. Então a nossa tendência é ter esse receio. Poxa vida, será que então isso que eu estou fazendo vai fazer mal para o meu filho? Porque o tempo todo essas teorias aí estão chegando aos nossos ouvidos. Agora, quando você faz esse exercício de voltar e descobrir a origem desses pensamentos, a origem dessas teorias e perceber que elas estão
divergindo dos princípios que você defende, então você tem um pouco mais de segurança para dizer, não, olha, na verdade, isso que eu estou fazendo é para o bem do meu filho. Olha, gente, eu acho que uma das maiores lutas dos pais e mães hoje é defender determinadas condutas que eles acreditam, quando muita gente está acusando-os de estarem fazendo mal para as crianças. Então, em grande parte, o nosso trabalho aqui no Educar com Sapiência tem sido, especialmente na academia de pais, nos nossos cursos, tem sido entregar para os pais e para os professores uma base, inclusive de argumentos, para que eles se sintam mais seguros em defender aquilo que eles defendem e também para, inclusive, dizer para os outros por que eles agem assim. No caso da obediência, por exemplo, quando uma pessoa diz para você assim, nossa, mas você está tolhendo o seu filho intelectualmente. Como é que o seu filho vai ser uma criança criativa, uma criança empreendedora, se você fica querendo que ele seja obediente? Ele vai ser alguém que só sabe obedecer ordens. E eu quero, nesse ponto específico, fazer esse exercício com vocês. Eu não sei por que o pessoal começou a inventar essa ideia de que a criança, para ela ser criativa, para ela ser empreendedora, ela tem que ser uma criança que é criada livremente. Livremente, já colocando entre aspas aí, porque é essa liberdade que se defende hoje. Aliás, eu já comentei com vocês, né? Às vezes as pessoas que me conhecem, como professora, por exemplo, né? Ou, por exemplo, nos projetos que a gente fazia. Eu já trabalhei muito com projetos missionários, em que cada ano a gente fazia o projeto em algum lugar. E o meu irmão sempre coordenava esses projetos, pelo menos num período de anos. E meu irmão mais novo também já chegou a trabalhar com a gente em alguns. E às vezes as pessoas diziam assim, nossa, vocês três são tão criativos. Eu fico imaginando como vocês foram educados, assim. Eu imagino que vocês tenham tido muita liberdade, seus pais e tal. Já porque as pessoas associam que pessoas criativas são pessoas que foram criadas assim. Faça o que você tiver vontade, meu filho. Eu quero que você seja criativo. E aí as pessoas se assustam um pouco quando a gente conta que a nossa formação, na verdade, foi o oposto disso. Tem até um videozinho lá no YouTube, onde eu conto um pouco sobre a minha história, a nossa história, né? Como os nossos pais nos educaram e 10 atitudes que eles tiveram que eu acho que fizeram grande diferença na nossa vida. Acho que o vídeo chama inclusive isso, 10 atitudes que você pode ter na educação dos seus filhos, algo assim. Eu esqueci, gente, o nome do vídeo. Mas ele está bem, a hora que você entra no canal do YouTube, ele já aparece lá. E dentre essas, algumas questões que a gente explica é que a gente não tinha, por exemplo, autorização para ficar interrompendo os nossos pais quando eles conversavam com outros adultos, ou aquela coisa, né, da conversa entre pessoas que você ali não tinha como ficar dando pitaco, né? Essa coisa de ficar em silêncio, de aprender, de ouvir, de obedecer, assim, muito. Se tem uma coisa que nós aprendemos na nossa infância foi que nós precisávamos ser obedientes e ficar em silêncio em alguns momentos. É claro, os nossos pais, gente, eles investiram em nos ensinar a pensar. Eu conto que quando a gente tinha as refeições assim, a gente conversava muito sobre muita coisa. Hora da refeição sempre era todo mundo sentado ao redor da mesa, sempre. Não tinha essa de cada um ir para comer em um canto. Na época a gente não tinha televisão, então isso não existia mesmo, né, de comer assistindo televisão e outras coisas assim.
sempre era um momento de todo mundo sentar e conversar. Sempre foi, mesmo a gente já grande. E sempre era um momento em que a gente conversava sobre coisas, sei lá, mais profundas. Às vezes, depois que nós crescemos, assim, viravam debates os momentos de conversa na mesa, né? Porque aí já estava todo mundo pensando cada um por si. Mas eu lembro com muita alegria, sabe? Dos nossos momentos de conversa, assim. Então, meus pais sempre tiveram isso de nos considerar pessoas pensantes e nos incentivar a pensar, a desenvolver o raciocínio. Só que a base de tudo foi a obediência. Porque a lógica é a seguinte: se você quer uma pessoa que sabe pensar por conta própria, que sabe criar por conta própria, você precisa, como eu comentei lá no dia da virtude da criatividade, né? Você precisa que essa criança, enquanto ela é criança, ela aprenda com os outros. No curso Ensinar a Estudar, a gente tinha essa ênfase mostrando o lado intelectual. Uma criança que não obedece, ela vai ter muita dificuldade em desenvolver o seu intelecto adequadamente, tá, gente? Eu não tô falando dessa criatividade que o pessoal gosta, dessa genialidade, né? Que todo mundo, ele é tão esperto, olha, ele fala o que ele quer, olha. Você ouve muito isso, né? Quando uma criança, por exemplo, dá uma resposta mal educada, né, para um adulto, e as pessoas ao redor acham aquilo bonitinho, né? Como se fosse algo, tá vendo o jeito que ele é? Desse tamanho e já é tão esperto, tão inteligente, já sabe argumentar. Porém, o que a gente percebe? Em geral, essas crianças que são mais, enfim, né? Que tem essa liberdade de falar o que elas querem e, enfim, tudo isso, não quer dizer que elas sejam exatamente inteligentes no lado lógico da coisa. Elas estão argumentando. E argumentar, gente, é uma coisa que a criança sabe fazer bem desde que ela nasce, praticamente. A criança vai sempre argumentar, mas não quer dizer que ela está fazendo bons argumentos, viu? Eu lembro muito de analisar isso na vida dos meus alunos. Às vezes a criança vem com um argumento que todo mundo fala, nossa, olha o que ele falou, gente, que esperto. Mas se você vai analisar aquilo, não tem base, uma boa base argumentativa. E aqui eu tô falando de argumentação mesmo, sabe? Que faz sentido, que você consegue convencer alguém logicamente. Então, às vezes, as pessoas confundem e acham que porque uma criança tá falando o que ela pensa, o que vem, o que dá na telha, ela é esperta, ela é inteligente. Só que, gente, formação intelectual requer aprendizado. Requer, por um tempo na vida, você ouvir os adultos, você ouvir os professores, você adquirir repertório de ideias, repertório de vocabulário, repertório imaginativo, repertório argumentativo. Entende a lógica? Se uma criança desde cedo é colocada para dar opinião sobre as coisas, quando ela ainda não amadureceu o bastante para aprender tudo aquilo que é necessário para formar bons argumentos, a gente vai ter esses movimentos que nós temos hoje. Movimentos na época de 2017, quando eu comecei a dar aulas sobre isso, eu falava dos black blocs, né? Não sei se vocês lembram da época das manifestações, aquele pessoalzinho que vestia uma máscara e saía quebrando tudo. Eu dizia, esse é o resultado de uma formação de liberdade em que você não aprende a base da formação que envolve a obediência, que envolve você honrar os seus pais, envolve você aprender com eles a sentar-se, ouvir, aquecer e, enfim, desenvolver a sua alma, o seu espírito, o seu intelecto por meio desse aprendizado. Se você não tem isso, você se torna alguém que argumenta por argumentar, e o seu argumento é chutar as portas, quebrar os vidros, bater na porta, né? Já viu isso? Quando a criança fica com raiva e ela não tem como argumentar, que ela entra no quarto e bate a porta. O meu irmão mais novo uma vez me falou assim,
É engraçado que as pessoas crescem, mas a reação infantil, ela só vai mudando. Então, por exemplo, você vê uma criança batendo o pé e cruzando o braço, fazendo bico, né? Quando ela não pode fazer aquilo que ela quer. O adolescente, o Lucas falou, meu irmão, o adolescente não vai ficar mais legal ele ficar fazendo bico, né? Batendo o pé. Você não vai ver o adolescente batendo o pé, mas ele vai lá e bate a porta. Que é a mesma coisa que bater o pé, só que refinou, né? É infantil do mesmo jeito, é um jeito de demonstrar que ele tá bravo com você, ao invés de conversar sobre aquilo. E depois o Lucas foi falando, e as pessoas vão crescendo e continuam com determinadas atitudes que só mostram que elas não aprenderam a lidar com frustrações na vida, nem a conversar sobre as coisas. Elas só ficam bravas quando as coisas não acontecem como elas querem. Então, a lógica dos Black Blocs, a meu ver, é essa. Você foi ensinado a se revoltar contra as coisas, a se rebelar contra aquilo que está determinado enfim, né, criar revoluções, e você não foi ensinado a ter argumentos lógicos para defender aquilo que você acredita. Então eu sempre falava para os meus alunos, você não concorda, por exemplo, as crianças vinham dizer assim, ai, por que a gente não faz a aula de, sei lá, história hoje, ao invés da aula de matemática e tal? E eu sempre coloquei para eles que eu era professora, que eu tinha 20 anos a mais do que eles, que eu tinha me preparado, que eu tinha uma responsabilidade diante de Deus pelas decisões que eu tomava para conduzi-los ali. E que, ainda assim, isso não queria dizer que eu era uma pessoa que sabia de tudo. Então, existiam momentos em que eles podiam ter uma boa ideia. Só que, para vir dizer essa ideia para mim, eles tinham que primeiro vir dizer com educação, não é faltando com respeito, não é dizendo, ai, Pro, você é muito engraçadinha, ou ai, Pro, você também não ouve a gente. Não, você vem e você vai falar com respeito. Se a sua ideia for boa, se você tiver um bom argumento, de repente a gente pode mudar a ordem das aulas, porque é possível. Às vezes eu não pensei em uma coisa que você pensou e faz sentido. Só que você tem que ter um bom argumento. Não é gritando, não é chorando, não é batendo o pé, não é fazendo bico, não é reclamando, não é resmungando, não é nada disso. É conversando e apresentando os argumentos que você tem para pedir aquilo que você quer. Então, eu acredito muito, gente, que se você defende, como cristão, que a Bíblia tem razão, você precisa, primeiro de tudo, acreditar que a questão da obediência é fundamental. A honra aos pais, né? Como nós falamos no texto de hoje. Você honrar os seus pais é considerado o primeiro mandamento da Bíblia, que vem junto com uma promessa. É considerado não, né? Está escrito lá. É o primeiro mandamento com promessa. Se você honrar os seus pais, você vai ter longa vida sobre a terra. Honra aos pais inclui obediência. Como é que você vai honrar os seus pais se você é uma pessoa desobediente? Então, trabalhar isso com a criança é aceitar o fato de que requer paciência, como alguém disse hoje lá no grupo. Requer uma longa paciência. As crianças não vão se tornar obedientes do dia para a noite. E esse é um trabalho, às vezes, por toda a infância. Porque por toda a infância a criança está sob os nossos cuidados para que nós eduquemos o seu caráter, para que a gente molde o seu coração. A gente precisa aceitar isso como nossa vocação, nossa missão. Enquanto essa criança estiver sob os meus cuidados, é minha função moldar o seu coração, trabalhar o seu caráter. E às vezes essa vai ser uma luta até sei lá qual idade. Mas eu não vou desistir disso. Eu não vou simplesmente achar que é difícil demais, então é melhor eu aderir a essas teorias que, né, vamos deixar a criança mais livre, vamos valorizar, vamos isso, vamos aquilo, e abrir mão daquilo que é uma missão que Deus nos conferiu e que é tão bom, gente. Hoje,
meus irmãos, a gente pode olhar para os nossos pais e agradecer porque eles, mesmo às vezes ficando frustrados e tristes e chateados, meus pais sempre diziam pra gente, quando eles iam disciplinar a gente, que aquilo era muito dolorido para eles. Não só porque eles tinham que disciplinar a gente, mas porque eles percebiam que nós não estávamos agindo como Deus gostaria. E hoje eu entendo que a dor que eles sentiam por nos disciplinar, por corrigir a gente de um jeito que a gente realmente aprendesse aquilo, faz parte do que todo pai e mãe que realmente amam seus filhos vão viver. Só que os frutos são doces, né, gente? Tenho certeza que hoje nossos pais podem olhar pra gente e pensar assim: que bom que eu não desisti de exigir obediência dos meus filhos. Que bom que eu não abri mão de educar no caminho correto, apesar de ser tão difícil. Então, meu incentivo para vocês hoje é que a gente nunca abra mão disso. É difícil, requer uma paciência imensa, às vezes é frustrante, às vezes você senta e chora, porque, gente, e eu sei mesmo, eu já chorei muitas vezes por ver crianças que estavam sob os meus cuidados, dia após dia parecia que eu estava trabalhando à toa o caráter deles, a formação do coração deles. Parece que você faz as coisas e um dia as coisas funcionam, no dia seguinte parece que voltou pro zero, né? É um negócio impressionante, assim. Às vezes eu chorava de desespero. Meu Deus, não é possível, que não adianta nada o que a gente está fazendo aqui. E eu sei que muitos pais e mães passam por isso, muitos professores, assim como eu. Então, a questão é a gente, mesmo nesses momentos, encontrar força, encontrar ânimo. E depois que a gente chora, a gente levanta, igual a menina lá das Crônicas de Nárnia, né? E seca as lágrimas e fala: Senhor, me dá força para mais uma vez. Me dá força para mais um dia, para mais um momento, para mais uma conversa, para mais uma correção, para mais um treinamento. Porque tudo isso, gente, vai valer muito a pena. E quando eu falo para vocês dos nossos pais olhando pra gente hoje, não é porque nós somos pessoas lindas, maravilhosas, sem pecado, nem nada disso. É porque hoje nós sabemos reconhecer o trabalho que eles fizeram, educando a gente por toda a vida. E hoje a gente, depois de muito tempo, consegue ver o que a gente não via quando nós éramos crianças. Então, se os seus filhos hoje teimam e batem o pé e parece que está tudo lento demais, continua, porque vai chegar o momento. Eu gosto muito de um versículo, só pra gente encerrar, porque esse áudio já ficou muito grande. Um versículo que diz: plantados na casa do Senhor florescerão como a palmeira. Eu, já adulta, eu li esse texto, é um salmo. Uma vez eu pensei, foi isso que aconteceu na nossa vida, pelo menos na minha. Parece que você passa a vida ali fazendo esse trabalho e educando. Chega uma hora que aquilo floresce no coração e na vida da pessoa, né? Então, meu incentivo para vocês hoje, minha palavra de ânimo, é que vocês não desistam desse trabalho tão lindo, apesar de tão difícil, de cultivar no coração das crianças a obediência, porque a obediência precede a inteligência, precede a criatividade, precede o espírito empreendedor. Tudo isso vai surgir no coração daqueles que foram ensinados a pensar, mas ensinados a pensar depois de aprender com aqueles que já aprenderam durante toda a vida. Então, gente, sigamos, né, esse caminho que o Senhor nos confiou. Amanhã temos a nossa 9ª virtude. Estamos ainda dentro ali da história da Senhora Holy e logo vamos conversar sobre a última história do estudo das virtudes, caso você tenha esse material. Espero vocês, continuem firmes. Até amanhã.